Olá, meu nome é Amanda Rabelo e agora eu irei apresentar meu trabalho, Efeitos de histórias em quadrinhos na formação e mudança de atitude, a origem do preconceito, e meu orientador foi o professor Dr. Márcio Borges Moreira. Bom, aqui temos o sumário explicitando a ordem que será seguida durante a apresentação, que é a introdução, método, procedimento, resultados e discussão. Para contextualizar o trabalho, eu vou iniciar falando sobre a xenofobia, que, segundo Haas et al., pode ser definida por ser a manifestação do conjunto de terminologias relacionadas a qualquer tipo de comportamento de discriminação, desgosto, antipatia e incômodo por parte de indivíduos de um determinado grupo frente a membros de outro grupo. Assim, a xenofobia pode ser considerada uma das formas principais de atitudes estereotipadas, determinadas por grupos sociais caracterizados em gênero, idade e etnia. Visando investigar como seria a experiência de alunos de uma escola no acolhimento de alunos imigrantes, Corrado e al. Investigaram tal experiência pela convivência dos alunos imigrantes com os alunos no seu ambiente escolar. A pesquisa contou com a participação de alunos do ensino fundamental do 5º até o 8º ano, corpo docente da escola e pais dos alunos imigrantes, por meio de entrevistas, observações, testes e boletim escolar, realizados antes e após a intervenção, que se deu por meio da adaptação de estudar com imigrantes. Os resultados mostram uma redução significativa das manifestações de preconceito e discriminação. E, além disso, a escola teve a iniciativa de incorporar o tema da imigração no currículo escolar, destacando então a importância de uma maior investigação, considerando que os resultados corroboraram com os objetivos e contribuíram para uma autorreflexão e integração da diversidade cultural no processo educativo. Bom, a análise do comportamento tem estudado a atitude e o preconceito por meio do paradigma de equivalências, que, segundo Misael et al., é caracterizado por ser uma maneira de analisar como os estímulos sem similaridade física tornam-se substituíveis entre si. Um dos procedimentos utilizados para isso tem sido o emparelhamento de acordo com o modelo, no qual um estímulo modelo é apresentado com 2 ou mais estímulos de comparação, sendo que apenas um desses estímulos é considerado como correto, estabelecendo assim uma relação condicional entre os estímulos. Dessa forma, o paradigma oferece um modelo para os estudos do comportamento simbólico, que, por sua vez, constituem-se por serem controlados por relações entre estímulos dissimilares, arbitrariamente relacionados, como os símbolos e seus referentes, e equivalentes entre si, de tal maneira que os símbolos e seu referente podem exercer a mesma função no controle de repertórios específicos. Com o objetivo de verificar se a xenofobia está presente na formação de atitudes, por meio de características fenotípicas, o estudo de Moreira et al., no experimento 9, utilizou uma história em quadrinhos para investigar o seu efeito sobre mudança de atitudes, por meio da escala diferencial semântico e de uma escala chamada transacional de xenofobia baseada no medo. A pesquisa contou com a participação de 5 universitários, com idades entre 18 e 60 anos de ambos os sexos, e tal amostra foi feita por conveniência. O delineamento foi do sujeito com o próprio controle, contando com pré-teste e pós-teste, e para isso foram elaboradas cenas de uma história em quadrinhos e os participantes responderam formulários, no qual, por meio da escala diferencial semântica, deveriam caracterizar os personagens, por meio de 3 adjetivos, e, além disso, responder à escala nacional de xenofobia, que continha perguntas como imigrantes causam aumento de crimes, com a escala Likert, que variava de 1 a 7. Os resultados verificaram a influência de histórias em quadrinhos que possuem na mudança de atitudes, contudo, não foi possível concluir fatores de que comprovassem a existência de fatores xenofóbicos nas respostas dos participantes. Ou seja, fica de suma importância a necessidade de replicar pesquisas similares a essa. No presente estudo, se utilizou da história em quadrinhos, na qual foram apresentados 2 amigos conversando sobre a formação de um novo país que está sendo apresentado ao resto do mundo. E ao longo da história, um dos personagens cumprirá o papel de agressor e terá falas xenofóbicas em relação ao país. Ao final, os 2 amigos que estavam falando sobre o surgimento do novo país irão conhecer um habitante desse país novo. E aí serão avaliadas as atitudes dos participantes sobre 3 personagens, em momentos distintos da história apresentada, visando avaliar a mudança ou a formação de atitude, e, consequentemente, como o preconceito surge. Bom, o objetivo dessa pesquisa é estudar a formação de preconceitos acerca de um novo país com base na fala dos personagens, utilizando a análise do comportamento combinado com histórias em quadrinhos, visando investigar a influência da leitura na formação ou mudança atitudinal, por meio da escala de diferencial semântico. Partindo para o método, o delineamento utilizado foi o de caso único pré-teste e pós-teste, no qual o sujeito é avaliado por meio das suas próprias respostas, compreendidas em momentos diferentes, sendo um método que, nesse caso, compreende 3 condições: o pré-teste, que seria a avaliação dos personagens da história antes da leitura dos quadrinhos, o pós-teste 1, no qual o participante já teria sido apresentado aos capítulos 1 e 2, e o pós-teste 2, no qual já teria sido apresentado o capítulo 3. E vale ressaltar que foi utilizada uma assistente virtual para que instruísse os participantes de como isso ocorreria. A variável dependente da pesquisa é a atitude em relação a personagens fictícios de uma história em quadrinhos,
enquanto a variável independente são os comportamentos dos personagens em cenas de histórias em quadrinhos com conteúdo xenofóbico. Para essa pesquisa foram selecionados 3 participantes, com idades entre 19 e 21 anos, que foram selecionados por conveniência. E o único pré-requisito é de não possuir experiência prévia com esse modelo de pesquisa. No que tange os procedimentos éticos, os participantes consentiram a participação na pesquisa por meio do termo de consentimento, TSLE, que foi desenvolvido por um Google Forms e enviado pelo WhatsApp. E vale ressaltar que a pesquisa foi realizada de maneira remota. Agora, os materiais utilizados contou-se com a plataforma do Pixton, que foi utilizada para fazer a história em quadrinhos em si, os slides PowerPoint para mostrar a história ao participante, um computador com acesso à internet e um formulário do Google Forms. Aqui podemos ver um exemplo da escala diferencial semântico presente no formulário da pesquisa, e aqui temos o exemplo do adjetivo alegre e triste com a escala Likert entre eles. Agora eu vou contextualizar sobre a história. Aqui temos o Antônio, que é a personagem brasileira, a Camila, que é brasileira, e a Bruna, que é zafiriana, desse novo país. A história se passa da seguinte maneira: 2 amigos se encontram, após não se verem por um tempo, decidem tomar um café. Esse é o fim da cena 1. A cena 2 se inicia com os 2 amigos conversando sobre a formação de um novo país e julgando o que viram até agora pela mídia e boatos, e isso se passa na cafeteria. E o personagem Antônio utiliza frases preconceituosas para falar do país, e a sua amiga Camila concorda. E aqui se encerra a cena 2, e é realizado o formulário novamente. A cena 3 se inicia com os amigos saindo da cafeteria, que é essa cena exatamente sendo passada aqui, e nessa cena eles encontram a personagem Bruna, que é zafiriana. E enquanto a Camila procura entender a Bruna e fica curiosa sobre o novo país, Antônio permanece em sua posição de julgamento e continua desafiando a Bruna. Agora, partindo para o procedimento de coleta de dados, os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo, os riscos e o direito de desistir a qualquer momento. Além disso, a privacidade e confidencialidade dos participantes foram mantidas durante todas as etapas do estudo. A coleta ocorreu em uma sessão composta por 5 etapas que duraram aproximadamente 15 minutos, abrangendo o pré-teste, a leitura da primeira e segunda cena da história em quadrinhos, pós-teste 1, leitura da terceira cena dos quadrinhos e pós-teste 2. No que tange os resultados, foram realizadas algumas alterações. A escala de 1 a 7 foi alterada para -3 a 3, para facilitar a comparação com outras pesquisas que utilizaram esses mesmos valores e uma melhor compreensão da intensidade do sentimento ou avaliação. Os adjetivos negativos, triste, tenso, áspero, lento, feio, pesado, negativo, passivo, duro, mal, desagradável e pobre, foram posicionados para o lado esquerdo da escala, visando uma melhor compreensão. Os resultados foram multiplicados por -1 para corrigir a direção da avaliação, assegurando a coerência da interpretação de dados. E, por fim, foi desenvolvido um índice de mudança de atitude que permitiu a análise das mudanças de atitudes utilizando termos percentuais. Aqui temos o gráfico das avaliações do participante 1, e aqui na cor amarelo podemos ver as avaliações do pré-teste, em vermelho do pós-teste 1 e em azul do pós-teste 2, como podemos ver na legenda ao lado. E aqui no eixo X tem uma escala das avaliações, que vão de -3 até 3, e no eixo Y temos os 13 pares de adjetivos, que são, respectivamente, triste, alegre, tenso, relaxado, áspero, liso, feio, bonito, pesado, leve, negativo, positivo, duro, macio, mal, bom, desagradável, agradável, lento, rápido, passivo, ativo, pobre, rico e submisso, dominante. E vale ressaltar que essa estrutura se manterá em todos os gráficos que serão mostrados. Bom, a Camila não foi tão bem avaliada aqui pelo participante 1 no pré-teste, e isso se alastrou até o pós-teste 2, tendo até uma piora. Já o Antônio, ele não foi tão bem avaliado no pré-teste, como podemos ver aqui em amarelo, e no pós-teste 1 também, e podemos perceber que isso piorou no pós-teste 2, após a sua intervenção. Podemos perceber nas cores amarelo, vermelho e azul aqui, que a personagem Bruna foi muito bem avaliada durante todas as etapas da avaliação. Para o participante 2, a Camila começou sendo bem avaliada no pré-teste, aqui em amarelo, e no pós-teste 1 também, e isso melhorou no pós-teste 2, após a intervenção. Já Antônio começou sendo mal avaliado, como podemos ver majoritariamente dos adjetivos em amarelo aqui do lado esquerdo da escala, e isso piorou com o passar da intervenção, como podemos ver no pós-teste 2 em azul. A Bruna, sendo a personagem como vítima, é majoritariamente positiva do pré-teste até o pós-teste 2 em azul. Já a Camila, ela se iniciou como neutra para o participante 3, e vale ressaltar que esse era o seu papel na história, ela era personagem neutra. Ela começou neutra e permaneceu neutra até o pós-teste 2. Já o Antônio, para o participante 3, era visto como negativo no pré-teste, como podemos ver aqui, porém, vale ressaltar que ele teve uma melhora no pós-teste 2.
mas apenas nos adjetivos bonito, rápido, ativo, rico e submisso, o que é importante para a avaliação. E a personagem Bruna era neutra, inicialmente no pré-teste majoritariamente positivo, e isso permaneceu igual. Aqui temos em azul a personagem Camila, que era a neutra, né? E ela foi avaliada como neutra para o participante 3, como positiva majoritariamente para o participante 2, e para o participante 1 é importante perceber que ela começou a ser avaliada neutra e passou a ser avaliada negativamente. E podemos supor que isso ocorreu por conta da sua associação com o personagem Antônio, que era o agressor. Aqui em vermelho temos o Antônio, que é o agressor, né? E ele foi avaliado negativamente para todos os participantes. Porém, podemos perceber que para o participante 3, aqui no canto mais direito, ele foi melhor avaliado após o pós-teste 2 nos adjetivos que eu citei previamente. E a personagem Bruna, aqui em amarelo, como podemos ver, ela foi muito bem avaliada, majoritariamente positivo. E vale ressaltar que aqui à esquerda, de todos os gráficos, né, temos a escala que varia de 3 a -3, como visto anteriormente, que são as avaliações na condição experimental. Bom, partindo para a discussão, o preconceito é caracterizado por Kroschik por ser um conteúdo específico que é dirigido a seu objeto e por um tipo de reação, principalmente de estranhamento e hostilidade. Logo, não há como dizer que o preconceito seja proveniente especificamente das características de seus objetos, mas sim das circunstâncias que o levaram a agir de certa forma. Dessa maneira, fica evidente que o preconceito surge pela atribuição de características, comportamentos e julgamentos. Não é só a experiência que é necessária para a constituição do preconceito. Na formação de um preconceito são englobados comportamentos simbólicos e, consequentemente, a formação ou mudança de atitude, como foi visto na presente pesquisa, na qual foram utilizadas histórias em quadrinho para verificar a formação ou mudança de atitude. E vale ressaltar que para a formação de um preconceito são englobados comportamentos simbólicos, né? Para formar ou mudar a sua opinião acerca de alguma coisa. E o comportamento simbólico constitui-se de tal maneira que o símbolo e seu referente podem exercer a mesma função no controle de repertórios específicos do organismo. Ou seja, nesse trabalho se torna possível avaliar se houve mudança ou formação de atitude por meio do estímulo específico. E para a análise do comportamento, as atitudes são comportamentos emitidos ou evocados de acordo com uma história prévia de aprendizagem. Os resultados sugerem que, a partir da leitura das histórias em quadrinhos, houve alterações nas avaliações do personagem realizado pelos participantes da pesquisa. Ou seja, existiram mudança ou formação de atitudes em relação aos personagens com caráter agressor, de vítima e neutro, dados que replicam as pesquisas de Moreira, considerando que o personagem agressor recebeu majoritariamente avaliações negativas, enquanto o personagem neutro e a vítima receberam avaliações em sua maioria positivas. Esses apuramentos englobam os mesmos conceitos presentes na pesquisa de Corrado et al., que investigou a experiência na tentativa de integração de alunos imigrantes em uma escola, e, consequentemente, o possível preconceito que poderia surgir nessa situação. Na pesquisa citada, não houve o uso das histórias em quadrinhos, mas eu acredito que os resultados teriam sido ainda melhores caso tivesse sido aplicado um projeto como este, previamente à integração dos novos estudantes, para trazer à tona essas questões, né, antes de se estar na situação de fato. O presente estudo corrobora com os achados do trabalho de Moreira et al., experimento 9, que investigou a influência da história em quadrinhos na mudança de atitude, por meio da escala diferencial semântico. E vale ressaltar que nos resultados foi ressaltado que, embora o objetivo tenha sido concluído, não houve como concluir fatores que comprovassem a existência de fatores xenofóbicos. Porém, no presente estudo foi perceptível que o personagem com função de agressor recebeu uma parte das avaliações negativas. Então, simboliza que as falas xenofóbicas ocasionaram um alto índice de aprovação. Ainda sobre o experimento 9, na presente pesquisa foi possível notar também uma divergência entre avaliações do pré-teste, que englobava apenas características físicas. Então, podemos concluir que, apesar do enredo não ter sido apresentado, o aspecto físico influenciou. E embora a pesquisa seja de fácil execução, por ser considerada prática, houveram adversidades. Foi percebido que nesse modelo de pesquisa, alguns participantes se sentiram entediados e cansados, provavelmente por o enredo não ter sido muito envolvente. E vale ressaltar que isso não foi possível ser avaliado na pesquisa de Moreira. Ademais, o presente estudo se torna crucial para analisar e estudar a mudança de atitude em relação ao preconceito, explorando qual seria a linha de base de caráter xenofóbico, de maneira que, como o enredo foi criado a explorar relações fictícias, seria, com ferramentas mais avançadas, possível avaliar como o preconceito surge de fato, ressaltando ainda uma maneira ética de se realizar tal modelo de pesquisa, por não precisar contar com a participação de pessoas realmente sofrendo preconceito na prática, já que o enredo é fictício e esse tópico ainda há de ser explorado, pois quando se entende como foi formada a atitude sobre algo, é capaz de entender melhor o tópico da origem do preconceito.
Além disso, o presente trabalho contribui para o acervo de pesquisas, analisando o surgimento e preconceito em uma situação que seria hipotética e inovadora, não vista anteriormente. Muito obrigada, aqui estão minhas referências.